Boa noite a todos. Com grande alegria que o programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras realiza esta bela sessão em torno do livro Canto Mineral, que contém poemas de Carlos Drummond de Andrade, ilustrações do nosso acadêmico Carlos Bracher e pós-fácil do nosso acadêmico, confrade, secretário de Estado da Cultura, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Eu convido a todos os amigos para que já ingressem no auditório Vivaldi Moreira, para que a gente possa dar início à sessão, que será uma sessão rápida, em que Ângelo e Bracher conversarão sobre a obra. Eu quero aproveitar o ensejo para divulgar os outros eventos que a Academia vai fazer em agosto, pelo menos alguns deles. Na semana que vem, na terça-feira, dia 21, às 19h30, eu já convido o acadêmico Carlos Bracher para tomar assento à mesa. Enquanto o Bracher se instala, eu só queria, enfim, divulgar. Terça-feira, dia 21, 19h30, a professora Eneida Maria de Souza, professora emérita da UFMG, faz a conferência nos 90 anos da publicação de Macunaíma, de Mário de Andrade, dia 21. Dia 23, às 19h30, a professora doutora, grande poeta, Ana Elisa Ribeiro, faz conferência sobre as mulheres editoras do Brasil, aquelas brasileiras que, ao longo dos tempos, se dedicaram ao ofício da editoração. E, finalmente, na sexta-feira, aqui faremos a sessão especial intitulada 25 anos sem o acadêmico Hilton Rocha, que integrou essa casa e que foi um importante líder da sua categoria profissional em Minas Gerais, havendo fundado o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica de Minas Gerais e a Academia Mineira de Medicina. Então, representantes de todas essas instituições aqui estarão na sexta-feira que vem para traçar aí uma trajetória do nosso acadêmico Hilton Rocha. Muito bem. Queria registrar a presença nesta sessão, além dos que compõem a mesa naturalmente, do vereador Arnaldo Godoy, do superintendente de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário do Governo do Estado, Lucas Guimarães. Esta casa é sua, por várias razões. João Pombo Barilli, do Suplemento Literário de Minas Gerais, a presidente emérita da Academia Feminina Mineira de Letras, Maria Inês Marreco, e Maria de Andrade, que é editora desta bela obra, que hoje será comentada aqui por Bracher e Ângelo Osvaldo, editora da Bazar do Tempo, que tem produzido peças notáveis no campo editorial brasileiro. Maria, muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro, especialmente para essa sessão. Destaco também a presença entre nós, naturalmente, do acadêmico Caio Bosque. Sem mais delongas, passo a palavra ao nosso secretário de Estado da Cultura, acadêmico Ângelo Osvaldo. Boa noite a todos. Uma saudação muito cordial ao nosso querido Carlos Bracher. E, ao cumprimentá-lo, eu quero saudar também a sua esposa, Fanny Bracher, artista plástica, sua filha, Blima Bracher, que é hoje a nossa documentarista, está registrando toda a reunião, e, por extensão, também nós estamos num clima familiar da Rua do Carmo de Ouro Preto, o ex-secretário de Cultura do Estado, ex-secretário de Ciência e Tecnologia e deputado federal, Otávio Elísio Alves de Brito, que nos honra também com a sua presença. Prezados amigos, é um momento muito especial nós estarmos aqui hoje na Academia Mineira de Letras, celebrando o poeta Drummond, que tinha horror às academias, mas que comparecia de vez em quando à posse de um amigo em alguma academia. Ele não chegava, sua ojeriza não chegava a impedi-lo de comparecer a algum evento numa academia. Mas ele não deixaria de vir aqui nesta noite, porque nós estamos na sua Rua da Bahia. Foi a rua em que Drummond se projetou como jovem intelectual dos anos 20
em que ele apareceu no Café Estrela, em que ele pontificou ali, entre o Bar do Ponto e o Café Estrela, como o principal autor daquela geração de muitos escritores e poetas. Imaginem que ele estava ali ao lado de Emílio Moura e Abigar Renaud e João Alfonso. E a Rua da Bahia é um momento muito caro na vida de Drummond, como ela é muito bem descrita pormenorizadamente por outro frequentador emérito da rua e amigo pessoal de Drummond, Pedro Nava. Então, nós estamos mais uma vez na Rua da Bahia para celebrar Carlos Drummond de Andrade, e com a presença de Maria de Andrade, que é neta de Rodrigo Melo Franco de Andrade e diretora da editora Bazar do Tempo, responsável, em primeiro lugar, pelo livro Descendo a Rua da Bahia, que nós lançamos exatamente há um ano no Museu Inimar de Paula, Descendo a Rua da Bahia, para marcar os 30 anos da morte de Drummond, no dia 17 de agosto de 1987. E nós estamos outra vez na véspera desse dia 17 de agosto, 31 anos da morte de Drummond, mas lembrando que neste 17 de agosto nós vamos comemorar 120 anos exatos do nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, avô de Maria e fundador do IFAM em 1936, consolidando-o em 1937 com o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro. Rodrigo nasceu em Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha 8 meses. Rodrigo, portanto, ele chega junto com Belo Horizonte. E ele passou aqui a sua infância, depois foi para o Rio de Janeiro, passou uma temporada em Paris, ainda na juventude, com seu tio, o primeiro Afonso Arinos, que escreveu Pelo Sertão, o primeiro grande livro regionalista da literatura brasileira, Contos de Afonso Arinos, Pelo Sertão. Um desses contos é aquele em que ele antecipa a visão de uma cidade que nasceria à volta de um Buriti perdido, e por isso existe a Praça do Buriti, com um Buriti em frente ao Palácio do Buriti, em Brasília. Não foi só o sonho de Dom Bosco, foi o sonho de Afonso Arinos, de Melo Franco, sonhando com o sertão de Paracatu. E Rodrigo Melo Franco de Andrade viveu com seu tio Afonso Arinos em Paris, depois se formou em Direito, começou a estudar em Belo Horizonte, formou-se no Rio, foi jornalista de O Jornal, foi chefe de gabinete do ministro Francisco Campos, no início da Revolução de 30, no Ministério da Justiça, quando ele quis reformar o Salão Nacional de Arte, criou a Divisão de Arte Moderna, chamou Lúcio Costa para trabalhar com ele já em 1930, e depois ele vai ser convocado por Gustavo Capanema para essa grande tarefa contínua, permanente, a serviço do Brasil, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Primeiro o serviço, o IFAM, depois a DIFAM, diretoria, depois o IFAM, Instituto, depois a ISFAM, secretaria, e hoje o Instituto, que é uma autarquia do governo federal, ainda recentemente ameaçado por um golpe dado por um ministro que foi parar na cadeia, exatamente em função disso, para a honra do IFAM, que nunca perdeu, o IFAM nunca perdeu uma causa nos grandes tribunais brasileiros. E ganhou mais essa, colocando na cadeia quem deveria estar lá por outras razões até, mas acabou indo parar porque queria desacatar uma deliberação do IFAM sobre gabarito de prédios no Centro Histórico de Salvador, primeira capital do Brasil, que é monumento nacional e patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, as lições de Rodrigo são permanentes, elas estão aí, Maria. E amanhã
todos já estão convidados para irmos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Haverá uma sessão especial quando receberá a cidadania de Belo Horizonte a museóloga Célia Corsino, que é a superintendente, a dedicada e competente superintendente do IPHAN em Minas Gerais, marcando, então, o Dia do Patrimônio Nacional. Exatamente por ser o dia do natalício de Rodrigo Melo Franco de Andrade, 17 de agosto se tornou o Dia do Patrimônio Nacional, que marca também o dia do falecimento de Drummond. Nasceu Rodrigo, morreu Drummond, é o patrimônio nacional, literalmente, porque é o grande preservador e o grande poeta do Brasil. Estão juntos dois grandes amigos. Drummond se aposentou como chefe do Serviço de Documentação do IPHAN, como funcionário do Ministério da Educação e Cultura, originalmente Ministério da Educação e Saúde. Assim, é um momento drummondiano, porque estamos no aniversário do falecimento de Drummond, no aniversário de nascimento do seu grande amigo e companheiro de trabalho, Rodrigo Drummond ia à casa de Dona Graciema, viúva de Rodrigo, para organizar toda a documentação que Rodrigo deixou, as cartas, os documentos pessoais, tudo isso foi organizado por Drummond, que era um exímio arquivista. E nós estamos hoje celebrando Drummond nesse livro. O ano passado era Drummond e Pedro Nava, as cartas de Drummond, endereçadas a Pedro Nava e de Pedro Nava a Drummond. Graças a Maria e ao Pedro Granha Drummond, neto de Drummond, lançamos esse livro há exatamente um ano. E hoje, também por iniciativa de Maria, com Pedro Granha Drummond, ele, neto de Carlos Drummond de Andrade, operou essa seleção de poemas mineiros de Drummond. Poemas de Drummond que tratam de temas de Minas Gerais, da mineiridade, da vida mineira, do amor de Drummond a Minas Gerais. E, por isso, o título de Canto Mineral, que é um título de um poema de Drummond, mas que dá nome a essa reunião de poemas mineirianos do Drummond. E ninguém melhor do que um outro Carlos para ilustrar Carlos Drummond. Carlos Drummond e Carlos Bracher. Os dois juntos, um mineiro de Itabira, outro mineiro de Juiz de Fora, sendo a mãe de Carlos Bracher de Diamantina, o que é muito importante, um componente mineral é importantíssimo. Melhora muito. Um diamante. Os dois se encontram. O Carlos guarda com muito carinho uma frase que Drummond escreveu para ele, dizendo: o melhor que eu posso. Assim, encontrei-me com Minas Gerais através da pintura de Carlos Bracher. É o maior elogio que, de coração, lhe posso fazer. Viva Minas. Carlos Drummond de Andrade escreveu com essa frase. Não tinha ninguém melhor do que Bracher para ilustrar Drummond. O Bracher ficou, no primeiro momento, meio assustado. A Maria foi à casa dele em Ouro Preto. O Pedro falou que tem que ser o Bracher, porque o Pedro já havia selecionado com Bracher pinturas de Carlos Bracher, uma pintura de Bracher mostrando a montanha mineira, essa montanha verde e vermelha, ensanguentada pela mineração, pelas barrocas, para capa de 2 livros do Drummond, publicados há uns 2 ou 3 anos atrás, não é isso? Então, o Pedro falou, não, é bom o Bracher. E Maria falou também. Mas o Bracher disse, eu não sou ilustrador. Pegar a minha pintura e colocar na capa do livro do Drummond, tudo bem. Mas eu ilustrar poema por poema, eu não sei se eu vou fazer isso. Mas todo mundo, você que vai fazer, Carlos. E ele assumiu o desafio. E como é do gosto dele, ele ficou imediatamente transtornado com a tarefa, não é, Fanny? E ficou alucinado e começou a desenhar compulsivamente. E fez isso durante um ano, praticamente, né, Carlos? Um ano. Em 3
Veio a paixão por ler os textos de Drummond, por reencontrar Minas Gerais, por estar ali em Ouro Preto, na sua ladeira do Carmo, ao pé da Igreja do Carmo, desenhando, dia e noite desenhando, e saiu, então, esse livro. A Maria e o Pedro e o Carlos me chamaram para escrever um pós-fácil, que é uma visão da mineiridade. O que é Minas Gerais, onde começou e para onde estamos indo, com a poesia de Drummond como farol. E aí saiu esse livro que está sendo lançado hoje aqui, já foi apresentado na FLI Araxá, com muito sucesso, e agora lançado em Belo Horizonte, na Academia Mineira. E nós temos, então, a alegria de receber o Brasher como um ilustrador, o autor visual, o Drummond literário, o Brasher o visual. Com essa apresentação, tentei fazer um resumo da ópera para passar a palavra para ele. Pois então, é isso mesmo. No mínimo, tudo isso, uma complexidade muito grande. Não é brincadeira, não. Porque tecer versos visuais, tecer tecelagens de enigmas, é muito difícil. Porque Drummond, e ao vê-lo agora mais assim, tão próximo, tão insidiosamente em mim, e tentar uma tertúlia com isto, quer dizer, entrar nesse drama, ou nessa ode, ou nessa prospecção, digamos, de um certo espírito inefável, um certo espírito indizível, e no qual ele se toca e se embrenha, e tanto, que é a questão metafísica, que me pareceu, ao vê-lo assim mais, ele é um âmbito, ele é um poeta do completo âmbito metafísico, que é o grande Drummond, esse que se anuncia, e desde sempre, desde o início, desde o seu primeiro verso. Esse prisma que nele se assenta, e o Alcol, ele se sente seduzido, assim, indelevelmente, da primeira frase ao fim, e esse permeamento que se lhe é presente sempre, e que me parece o grande induto dele, essa presença de Minas, essa força de Minas, essa inexplicabilidade de Minas, esses abismos mineiros, de que ele venha a ser o portador, a égide mor, a regência mor, essa sutileza que se nos apresenta de um quadro problemático, de estamentos difíceis, que é a questão de Minas, a formatação do homem mineiro, do ser mineiro, essas dimensões que essa pátria nossa nos apresenta, de fervores, de miticidades, de misticidades. E isso é muito complexo, sempre, e isso está impregnado nele, no nascer dele, está em Itabira dele, isso está nessa coisa que é e não se vê, ou se vê sempre, quando se contempla melhor, quando se sabe ver, se sabe amar muito mais do que ver. Isso é o Drummond. Drummond é isso, e Minas é isso. O porquê tantos grandes homens em Minas, há que se perguntar, e principalmente da própria geração dele, só grandes homens que deram ao país essa seiva diferente, inovadora, moderna, que se pode pegar de um filamento, de um estreitamento que vem de Pedro II, o grande homem desse país,
o grande homem ordenador dessa pátria brasileira, que foi o grande homem chamado Pedro II, seja na cultura, nos saberes, nas suas vastidões, nas artes. E um homem que estava comprometido com o universo, Pedro II, e que vem formar esse fim de mundo que é o Brasil. Um homem, um Habsburgo, que ele mal conheceu sua mãe, mas tinha inerentemente nele esse grande sangue da grande cultura dos Habsburgos. Ele nasceu numa época que ali vivia Haydn, vivia Mozart, vivia Beethoven. Era gente da primeiríssima qualidade europeia. Então, o nosso Drummond, o nosso Pedro II, ele forma esse país, essa dimensão nacional, essa unificação, essa glorificação através da cultura e dos saberes, e que ele impôs essa grande marca a esse país nosso. Sem a presença desse homem, nós não seríamos o que somos hoje. Mas isso é uma outra complexidade. Mas em Drummond existe essa qualificação nossa, específica, essa mineiridade. O que é isso? De onde vem? De onde se assentam tais centelhas que passa evidentemente e centralmente, passa-se muito pelos minérios, pelos ouros, pelos diamantes, pelas sequelas que daí vieram, tudo isso, esse sincretismo, essas buscas terríveis e belas, e que se quantificam em progressividades importantes. Por exemplo, a própria civilização de Ouro Preto, o que se estabeleceu ali naquela cidade. Em Vila Rica, por exemplo, esse apogeu que ali se instalou culturalmente a nível internacional, num período de menos de 100 anos, o que se fez ali, está aí hoje uma cidade internacional, por um período mínimo, é o período de uma existência humana, de 80, 90 anos, se fez tudo aquilo. Então, o que é isso, Minas? No mesmo período, se analisarmos, o que foi, por pouco depois, o oeste americano, a busca do ouro na América, que não deu em nada, não há nenhum acontecimento importante nessa busca civilizatória. Na América não aconteceu nada, não tem um prédio importante, não tem uma poesia importante, não tem uma música importante que se fez ali através do oeste americano na busca do ouro. E, ao contrário, aqui em Minas se estabelece esse portento dessa edificação de homens que repensaram, que recriaram, quer dizer, através do ouro, edificaram aqui uma coisa extraordinária. Então, Minas é isso, esse poder mágico do homem, de, através de situações inumeráveis e contemplativas, que se misturaram entre si, essas questões todas, e que deram ali artistas importantes, pensadores importantes, filósofos, músicos. Temos ali um Aleijadinho ali nascido. Você vê, olha só, um Aleijadinho. Uma cidade que é berço de um Aleijadinho, só isso já vale uma cidade, só isso já vale uma civilização. Um artista da altura de um Aleijadinho, cuja obra dele aqui, em Congonhas, a obra dele ali, é um outro patrimônio. Ele gerou-nos duas ordens universais, duas situações mundiais que a própria cidade europeia. Se não houvesse Aleijadinho ali, a cidade não ganharia esse título, jamais. Ele é o sumo daquela cidade de Vila Rica. E depois ele novamente, já ao fim da vida, vem nos gritar, no seu último sopro de vida, vem nos dar aquela coisa maravilhosa que é Congonhas, que só aquilo é um novo momento universal deste mesmo homem, o poder que se centra num homem, no acontecimento possível de um só homem, o que ele pode ser um só homem, um só artista, na sua grandeza universal, nesse recolhimento que o homem pode ter das estrelas e das constelações em si,
E se o artista tem essa propriedade, um grande artista, um grande mestre, tem esse poder de fazer isso para os outros homens, como doação do seu espírito, da sua energia, do seu acontecimento real e verdadeiro, através da arte, colher e possuir, e fazer os homens possuírem dessas outras belezas significativas e transcendentais, como fez o Aleijadinho, claramente, e com todos os defeitos, e com todas as máculas possíveis, né? Um homem errado, um homem definhado, que não tinha nem mais dedos, e faz essa coisa esplendorosa, de uma beleza impressionante, que o próprio Germain Bazin, né, quando ele vem aqui ao Brasil, era o diretor do Louvre, que se impactou com Ouro Preto e com todas as outras cidades todas, chama a igreja, a São Francisco de Assis, ele, o Germain Bazin, textualmente fala isso. É a obra-prima do barroco mundial. Isso que ele está falando é o diretor do Louvre lá. Então é isto. Porque de onde vem este homem, a grandeza, a força desse homem? E ele fala que é o Michelangelo dos trópicos, né? Então é isso. Nós temos o nosso Michelangelo. E aqui, nascido ali naquela cidade, terra do nosso querido Otávio Elísio. Então, é isso. Então, de onde vem tudo isso, essa coisa maravilhosa? E vem-nos aí Drummond, nessa sequência, vem-nos Drummond, essa outra força da natureza, essa outra grandiosidade, essa outra ode que vai para as palavras e que colhe todo esse reino visível de Minas, essa textualidade de Minas, essa porosidade, como ele fala, lindissimamente, né? Que tudo é porosidade e comunicação. E este alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Essa é uma das frases mais lindas que eu acho. Mas, enfim, é este homem que nasce também numa cidade antiga. Nós temos que ser antigos. Os grandes homens são antigos. Todos. Nós somos uma coisa impressionante. Sedimentações e porosidades. Nós somos de reinos de porosidades e permeabilizações de tudo. Nós nos construímos por encantos. E não é só pela cultura, não. E principalmente também, e não só necessariamente pela cultura. Porque a sabedoria, às vezes, não vem só dos conhecimentos claros e óbvios ou acadêmicos. Às vezes um sujeito analfabeto fala coisas. Então, por exemplo, nós temos, essa coisa de um Arthur Bispo do Rosário, por exemplo, é um homem que destrói todos os conceitos possíveis e visíveis, e seja aquela coisa, como é que pode existir um Arthur Bispo do Rosário? De onde vêm aqueles cânticos? Um homem que não sabia nada de arte, recolhido 49 anos dentro de um manicômio da pior categoria, ele faz uma obra do maior requinte universal. Há obras dele que parecem com o Duchamp, por exemplo, que era o europeu mais de ponta lá. Este homem cruza inexplicavelmente com Duchamp, por exemplo, e outros grandes artistas. Boios também, quer dizer, ele vem cantar o novo momento da arte. Para mim, o Bispo José vai ser o futuro Van Gogh da humanidade. Ele vai tomar, em algum momento, a posição do Van Gogh, porque ele entrou inexplicavelmente por estes cantares mais abertos à arte. Ele não fica só como Van Gogh na pintura. Eu estou falando só, pelo amor de Deus, pintar como Van Gogh é tudo, né? É tudo. Em pintura, acho que é tudo. É muito difícil alguém ser mais que Van Gogh. É em pintura. E em vida. Porque Van Gogh é aquilo por um vai e vem de caminhos sedimentados da sua alma, do seu espírito, da sua tragicidade e sua delicadeza. E sua necessidade de mostrar aos outros o que é possível sermos grandes e sermos exatamente humanos. Porque a grandeza está na nossa humildade, na nossa simplicidade. O homem é isto. O homem é um nada. O homem é um nada, nós não somos nada.
Nós temos uma precariedade absoluta, mas onde existe a nossa possibilidade de sermos grandes. É pela nossa diminuta espacialidade que nós podemos ser alguma coisa nessa vida. E todos os grandes homens o são assim, necessariamente. Todos os grandes homens, em qualquer área do conhecimento. Seja na religião, seja na filosofia, seja na ciência. São homens humildes, que se sabem assim. É a única condição de um homem ser grande e elevado, porque a elevação é pelo espírito, evidentemente. Senão o Bill Gates seria o homem mais importante do mundo. E outros Bill Gates. O Bill Gates até que está se salvando um pouco, que ele botou uma grande quantidade da sua própria fortuna, o que o fez entrar bastante bem na humanidade. Glória a o último Bill Gates. Porque o que é a matéria? A matéria não é nada. Um ridículo acontecimento. Nós somos da imaterialidade. O homem da imaterialidade. É totalmente. Os grandes homens, você pega São Francisco, um homem que saiu nu pelas ruas, não queria nem a roupa do pai dele, assim, porque o pai queria que ele fosse rico, continuasse o comércio dele. Ele não quer, pai, eu quero. Ele recebeu lá as tais coisas, chagas, assim, ditas lá, tal, enfim, tudo bem, é ótimo, tudo bem. Mas é importante que ele entendeu que a vida são os mistérios. A grandeza está nisso, nessa imensidão anímica e frutuosa, inimdimensionável do nosso espírito. Nosso espírito é que vai nos revelar quem nós somos. E aí o Espírito Santo, não é o Espírito Santo da igreja, nada, não tem nada de igreja isso. É o Espírito da santidade, da sacralidade humana, não é da sacralidade religiosa. Não tem nada a ver. Aquela confusão de Cristo. O Cristo, por exemplo, o grande é o Cristo homem, o Cristo revolucionário, que entendia exatamente essa equação da não materialidade. Isso aqui é o grande Cristo. E falou essa frase que não precisa ter falado mais nada, né? Que é do amor. Aí, perfeitamente, sim, tudo. Ele se salva, e salva muito. Não é por conduto religioso nenhum, não. Na minha maneira de pensar, não. Isso é uma coisa complicada, mas não é o caso aqui. Nosso caso é Drummond. Vamos voltar ao Drummond, que é o nosso Cristo verdadeiramente. É um outro Cristo, a outra formatação, é outra filosofia. É a literatura. É a literatura. Como pela literatura se pode compreender e exercer essas conectividades. E aí é o Drummond, que vem já. Drummond, que morou em Itabira, veio estudar, nasceu em 1902, em 16 veio estudar aqui no Colégio Arnaldo, mas adoeceu, volta para Itabira, em 18 ele vai para Nova Friburgo, para estudar lá, é expulso do colégio, e justamente começa com contendas religiosas, ele já começou a entender que o negócio não era por ali, né? Teve briga lá com um professor de português e tal, que o expulsou. Jesuítas, Colégio Anchieta, né? Exatamente. Anchieta, E depois, em 20, eles vêm para cá, em 20, e veio aí com a família. A família vem para cá, vão para a floresta. E em 1921, ele vai a primeira profissão dele. E sabe quem concedeu o primeiro emprego dele? O avô deste moço aqui, que era o diretor do Diário de Minas, José Oswaldo de Araújo, foi quem deu ao Drummond a primeira oportunidade literária. Poema dele. E publicou e deu a ele, sabe, aquela coluna que ele tinha lá, né, você sabe, o homem sabe essas coisas todas maravilhosamente, fantasticamente. E é o avô do anjo que, olha que coisa maravilhosa. Então está aqui o anjo que se liga diretamente ao Drummond. Aí veio aqui para Belo Horizonte, aí ele, fantasticamente, e já no colégio, aqui no Arnaldo, ele conheceu lá o Virgílio, o doutor Rodrigo, né, eles conheceram lá,
E depois aí, quando ele vem, a Renault, lá também, né? Depois aqui Emílio Moura e tal, aí toda essa patota toda maravilhosa, com nave e tudo, aí já é a coisa da Rua da Bahia, que era aqui era o polo, o point era aqui, mais para baixo, na esquina lá com a Afonso Pena. Ali era o point, tal, esse povo todo se reunia, era tudo um bando de pessoas maravilhosas, era um grande momento. Era o Bar do Ponto. Exato, o ponto era o Bar do Ponto, principalmente o Bar do Ponto, que era o ponto de bonde ali, né? Mas ali é que se reuniam e tal, nos pequenos cafés, tudo gente pobre, tudo gente sem rumo e tal. Mas vem esse tal Drummond e que se embrenha na poesia assim, absolutamente. Ele se entrega como um monge se entrega a Deus. Porque essas coisas são absolutas. Ou são exercícios absolutos. E tem que ser absoluto. E ele é a única possibilidade nossa de sermos alguma coisa. É nessa entrega do absoluto. Essa tempestividade. É o caso de Van Gogh. Eu adoro Van Gogh porque a vida dele, a entrega dele, inclusive o suicídio dele. A beleza do próprio suicídio. Há uma beleza nisso também. Há uma transcendência nisso. Uma perspectiva de compreensão do que seja um homem que se honra ao seu ofício. E aí ele se entrega na sua legitimidade total e absoluta. E isso é que é um grande homem. É uma entrega absoluta, como faz um cientista. Ele se entrega, ele esquece do mundo. É o caso do Einstein. Ele diz que ele saía com o sapato numa cor, do outro. Ele não está nem aí para esse problema. Isso aí não tem nada a ver, né? O problema eram as ideias, e os conceitos, as contundências, as dialéticas íntimas. É como era, por exemplo, um Da Vinci. E um Da Vinci conviver consigo próprio. Imagina um Da Vinci, um homem daquela estrutura mental, psíquica, artística e filosófica, que homem, talvez terá sido o maior homem já que pisou nessa tal terra aqui, é o Da Vinci. Ele trabalhou em 26 áreas do conhecimento humano, sendo, na maior parte delas, o maior gênio. Ele estava mexendo até com física atômica. Imagine, em 1500, alguém já pensando, já entendendo que havia a tal física atômica. Imagine só. Então, essa é a questão. Esse é o grande centro, me parece, de todos nós. E temos Drummond, que faz isso, que se entrega a isso, como se sabe, né? Quer dizer, que todo mundo sabe que é Drummond, que me parece isso, a grande coisa dele, morreu por esse grande ideal e de uma maneira dele, com essa modernidade, sempre adaptando, e politicamente, você vê, ele se entregou, ele saía já na primeira fila das campanhas políticas contra a ditadura, não sei o quê, um homem do seu tempo, da sua história, das suas revoluções humanas e políticas e sociais, tem isso também, há que se ver isso, é o homem do seu presente, né? Essa potência, digamos, polivalente nele, enfim, um dos grandes homens desse país, e que ficou mal para o prêmio Nobel lá, manchou o prêmio Nobel, deles não terem dado ao Drummond o tal prêmio Nobel, né? E principalmente os portugueses lutaram muito, porque como tinham visto que não o deram também ao Fernando Pessoa, que foi uma mácula para o Nobel, olha outra mácula, o Einstein não ganhou o prêmio Nobel, olha que coisa engraçada. E o Pessoa não ganhou, e o Drummond não ganhou. Como é que um homem dessa força não ganhou? Bom, mas enfim, mas isso são coisas humanas, não tem problema. Mas, enfim, gente, muito obrigado por estar aqui nesse dia, né? Com esse meu confrade aqui. Enfim, eu acho que eu fico falando demais aí, mas, enfim. Eu acho que o interessante agora também é abrir a participação. Se quiser fazer alguma pergunta, você pode falar sobre o trabalho, como se realizou isso. O livro ficou muito bonito. São desenhos do Bracher, com os poemas do Drummond, sobre Minas Gerais. Você falou muito bem. O Drummond é um poeta memorialista. Né? Desde o segundo, o Wisnik chamava atenção para isso, o segundo poema do primeiro livro do Drummond,
que é Alguma Poesia, de 1930, o segundo poema, o primeiro é aquele que ele fala, vai, Carlos, ser gosto na vida, no poema das Sete Faces. O segundo é o Drummond, dizendo que depois ele vai ver que a história dele era mais bonita que a história de Robinson Crusoe, porque ele estava nessa ilha que é Minas Gerais, ele acabou nunca saindo dessa ilha. Ele foi para o Rio, levou a ilha com ele e palmilhou-a o tempo inteiro para falar sobre Minas Gerais. E o Carlos, nós estamos vendo as imagens ali agora, os desenhos. Eu fiz 77 poemas. Que beleza. Por acaso... 77 desenhos? De 77. Que beleza. Fiz 77. É muita coisa, né? Mas isso aí vai embora, isso aí não tem tempo. Isso aí... Você tem que entrar na loucura do negócio. Quanto mais loucura, melhor, né? Só que loucura... Existem orelhas e tal, né? A gente, às vezes, fica sem orelhas. É verdade. A palavra está franqueada. Maria, brevíssimo depoimento da editora. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo, né, o convite. É uma honra para a gente poder estar aqui e com amigos queridos. É sempre muito bom ouvi-los. Especialmente agradecer ao Rogério, que foi iniciativa sua, né, muito especial. Mas eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta, então, para o Carlos Brascher, porque já te ouvi falando outras, né, vezes aí sobre esse trabalho, e um dado que eu achei interessante foi você eliminar a cor. Né? No momento que você vai fazer ilustração, você não só parte para uma nova empreitada assim, tão inédita na sua obra de ilustrar, né? Que não é o seu caminho, né, até aqui. Mas, como se não bastasse já isso, além disso, você vai para o carvão, né, só o carvão e o papel branco, o preto e o branco. Então, acho que isso é um elemento muito forte, né? Você puder comentar. Isso foi um problema maior, porque acontece o seguinte, quando eu entrei nesse tal mundo das artes visuais e tal, assim, isso me veio muito pela cor. Quer dizer, na verdade, eu sou, digamos, o meu primeiro eu artista, vamos lá, cuidar com essa palavra que eu estou falando assim, eu não me creio artista. Essa palavra é perigosa em mim, porque as pessoas falam, artista, tá bem, tá bom, lá, tá, o meu início lá, tá bom, o meu início. O que me chamou fortemente, a minha chama e o meu cântico, o meu clamor, era a cor. A cor
era o que foi o advento em mim de uma ilação artística, foi a cor. Não, na verdade, uma coisa curiosa, eu pouco sei desenhar. Uma coisa interessante. Eu desenho o mínimo possível para que o desenho não se sobreponha à pintura. Porque, por exemplo, se você pegar pintores, como, por exemplo, aqui que é complicado. O que é pintura, o que é desenho? Ou o que é a junção dessas duas coisas? O que seja essa junção. Se se pega, por exemplo, um pintor como Guignard, por exemplo, ele é estruturalmente um tremendo desenhista. Se se pegar, por exemplo, Portinari, é um tremendo desenhista. Se pegarmos, por exemplo, um Rafael, então nem se fala. Ele vem, o próprio Rafael, ele vem do desenho. E o próprio Van Gogh, ele vem pela pintura, que também não sabia pintar tanto. Van Gogh é uma angústia da pintura. A construção de Van Gogh, o pintor Van Gogh, é uma luta terrível. E ele sabia que ele também não tinha esse tal desenho. E começa a desenhar muito concomitantemente. Porque ele também não teve estudos, como teve, por exemplo, o Portinari teve na Academia de Belas Artes. Esse pessoal todo do impressionismo, ninguém teve estudo assim em academia. Eles eram até contra as academias, inclusive contra as academias. Então, eu também sou assim, eu não desenho uma coisa terciária, quaternária. Não é, o negócio é cor, e nada de desenho. Tá, tudo bem. Eis que você, Maria, e o Pedro que me pediram fazer isso aí. Agora você vê. Me deram uma encrenca feia. Uma encrenca terrível. Vocês me eliminaram a única coisa que eu um pouco sabia falar e dizer, era a tal cor. Porque eu, sem a cor, eu fico terrível, eu fico naufragado. E aqui era um episódio em preto e branco. E aí eu tive que, digamos, aprender a desenhar. Eu aprendi a desenhar com este livro. Foi a minha escola, foi este livro. E, aliás, está me dando um problema um pouco sério, quero dizer. Porque isso está me atrapalhando a pintar, engraçado. Está me atrapalhando, e muito. Eu estou vivendo, porque agora eu estou entendendo. Puxa vida, que coisa terrível. Eu sei. Agora a pintura ficou mais fácil. E terrível, isso me está dando uma agonia grande. Porque eu sou um cara caótico. Eu sou duas pessoas, na convivência eu sou legal, tal, mas pintura não. Ali eu me fecho, vou ouvir música. Eu me salvo pela música. A música, ele sabe disso. O negócio é a música que é a grande coisa. Eu me seduzo pela música. A música que canta o cântico pictural. É a música. Porque eu sou de uma família de músicos. Sou meu pai, meus tios, meu avô, tropa toda de músicos. Então, música é uma coisa muito que me fala muito a música. Meu grande cântico é a música, apesar de não entender nada de música. Mas, então, é um processo, vamos dizer, um processo sensorial, em que a música é a fatal. Em mim não é o desenho. Não é mesmo. E tomara que não seja. Que eu estou vivendo um drama grande. E porque, em fazendo esse livro, eu estou vendo, a pintura está ficando mais fácil para mim, e está ruim isso. Está ruim. Está muito ruim. Estou vendo algo mais difícil. Eu estou pensando até parar de pintar. Às vezes eu falo, não, acho que deixa isso aí. Carlinhos, volte ao seu Carlinhos lá de trás, em Juiz de Fora. Aquilo que era eu. Ali que era eu. Quando eu não sabia nada. Mas eu tinha um amor profundo, uma paixão pela cor. Aí eu era aquilo, gente, eu já fui aquilo. É terrível. E sem desenho.
sem desenho. Eu ganhei um prêmio de viagem, que é o maior prêmio, vocês sabem disso, no Brasil. Prêmio de viagem estrangeiro, que é uma coisa dificílima. Quantos e quantos grandes artistas não ganharam prêmio de viagem? Querem ver uma coisa? Nenhum aluno do Guinhar ganhou prêmio de viagem. Nenhum aluno dele. Nenhum, e mesmo com a presença do Guinhar como professor. Nenhum aluno do Guinhar ganhou prêmio de viagem estrangeira. E Juiz de Fora, que era uma escolinha, pelo amor de Deus, Antônio Parreiras, era um negócio assim de 4x4. Tiveram 4 prêmios de viagem lá, incluindo o Ilimar de Paula, que começou lá no Antônio Parreiras. Ele nem sabia o que era pintura, o Ilimar de Paula. Era um cara que foi fazer exército em Juiz de Fora, que viu um sujeito andando na rua com uma coisa que era uma caixa de pintura, ele não sabia o que era aquilo, mas ele se interessou, foi acompanhando esse camarada andando onde ele ia, subir, descer. Ele foi até que chegou no tal local, que era o Aragão, era um pintor maravilhoso, que era de Rio Novo. E aí ele foi acompanhando o senhor, eu estou vindo acompanhando o senhor, o que é isso? O senhor fala, ele falou, não, isso aqui, olha, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma caixa de pintura, abre assim, então, está vendo? Isso aqui é um quadro, está vendo? Eu acabei de pintar esse quadro, está vendo? Aqui é uma paisagem, não sei o quê. Aqui ele falou, isso aqui é uma paleta, desse jeito. Isso aqui é uma paleta, eu ponho umas cores aqui e tal, aí eu faço umas misturas. Era assim o Ilimar. Aí ele ficou muito fascinado, é interessante. Mas aí ele falou, se eu querendo, eu posso te dar aula, você vem. Ele era um soldado raso, assim, em Juiz de Fora. Aí ele falou, tá bom, eu gostaria. Aí começou a dar aula para ele. E tem lá os primeiros desenhos do Ilimar, estão lá nessas coisas. O Ilimar é de lá, nasceu lá. O Edson Mota, de lá também. Mas o fato é o seguinte, é que o Roberto Gil, o Roberto Gil exatamente, o Roberto Gil é um grande artista, que ele é carioca, ele era um poeta, que foi para Juiz de Fora, e acompanhando a irmã, que era doente, não sei o quê, e sabe, num clima bem parecido. Ele foi para Juiz de Fora para cuidar da irmã dele, e começou a se interessar, ele era um grande poeta, e começou a se interessar por pintura e tal, e a gente pintava, um grande pintor, eu tinha 15, 16, 17 anos, e este homem tinha 50 anos, 50 e tantos anos, a gente pintava juntos. E interessante, é uma história, bom, são muitas histórias, a vida é cheia de histórias, mas enfim, é para dizer que tudo é legal, maravilhoso, e com os desastres. Estou dizendo você fez também um livro de aquarelas. Sim. A aquarela está entre o desenho e a pintura. Você falou muito bem, Ângelo. Aquilo foi bacana também. A Lígia, olha, se eu não tivesse feito aquelas aquarelas, eu não teria feito esse livro. Porque a aquarela também precisa muito do desenho. Precisa muito do desenho. Porque a pintura é um ato tão solene, tão próprio, tão insígne em si, que ela precisa de desenho. Haja vista a pintura abstrata. Não tem nada. É uma coisa, formas, soltas, e vale como pintura, e como tal. Mas enfim, eu acho que, evidentemente, a tal arte de pintar, acho, sim, o conceito básico é esse, assim, sabidamente, é pintura e desenho, quer dizer, pintura, cor e forma, digamos. Esse é o princípio, a cumplicidade de duas alas fundamentais, a forma e a cor. E a imaginação, evidentemente, e a imaginação. A imaginação é o percurso de qualquer artista em qualquer área, que é outro fator fantástico, dos mais sensacionais. É a coisa então, de onde vem tudo isso? Quer dizer, é um fator da inspiração, do desconhecido, de uma coisa que vem, você não sabe de onde vem aquilo. Isso existe e em Drummond também, e qualquer artista. É a tal inspiração e tal, e é uma coisa que vaga, enfim, por aí, e que um toca o outro. Isso fala-se tanto em tantas coisas, né? Mas em Drummond, por exemplo, vê-se que é um artista extremamente inspirado, sempre muito inspirado, como por exemplo, um Castro Alves, por exemplo. É um homem da paixão, né? Um Castro Alves, é a clara paixão, a paixão pela poesia, a paixão pelo verbo, né? Que fica fantástico, aquela coisa da emoção, enfim. Mas, enfim, eu estou falando muito. Muito
bem. Nós queremos agradecer muito ao Carlos Bracher, nosso acadêmico, nosso confrade, agradecer muito nosso acadêmico, nosso confrade, secretário Ângelo Osvaldo, pelas belas intervenções feitas nesta noite aqui na Academia Mineira de Letras. Agradecer a presença de todos nesta noite, reiterar os convites para os eventos da semana que vem, e agora o Carlos vai autografar os livros lá fora. Queria só registrar, por último, aqui a presença dos grandes benfeitores desta casa, desta Academia Mineira de Letras, que é o jornalista J.D. Vital. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem. Então, com Bracher e os seus autógrafos lá no foyer. Muito obrigado a todos e até a próxima.